Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Cristo, amém? Amém? Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Apenas versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Deus seja louvado. Amém? Diz, pois, assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Irmãos, pois bem, o versículo que nós lemos, ele faz a introdução de uma passagem muito ministrada. Eu, particularmente, já ministrei várias vezes sobre essa passagem, onde Jesus ordena aos seus discípulos que atravesse para o outro lado do mar. Uma missão simples, uma missão fácil. Lembrando que desses discípulos tinham pescadores, tinham pessoas que eram acostumadas com o mar, eram acostumados a navegar, eram acostumados a dirigir o barco no meio do mar. Simples, uma missão fácil. E aqui eu quero já fazer um adendo, quero colocar um parêntese e eu quero te chamar a atenção de um pequeno detalhe. Nas nossas vidas, quantas missões o Senhor coloca diante dos nossos olhos que parecem ser fáceis. Aos nossos olhos, pela nossa experiência, é fácil. Mas porque muitas das vezes nós não conseguimos concluir essa missão? Por que muitas das vezes desejamos abandonar a missão? Por que muitas das vezes desejamos deixar essa missão de lado e seguir outro rumo? Os discípulos receberam uma ordem simples: atravessar para o outro lado. Eles só precisavam entrar dentro do barco e atravessar para o outro lado. É simples. Só que se você voltar um pouco atrás, você vai ver que Jesus acabara de fazer um grande milagre. Com 5 peixes e 2 pães, ele realizou um grande milagre. Ele alimentou uma multidão. A palavra nos diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Foi um grande milagre. E toda aquela multidão ficou ali muito alegre com aquela situação. Só que o Jesus, vendo aquilo, ele enxergava além do que os olhos humanos poderiam ver. Porque se nós formos lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 15, vai nos relatar algo muito interessante. Onde ele faz também, louvado seja Deus. Minha Bíblia que agora não me ajudou, mas nosso irmão está ali pronto para nos ajudar. Versículo 15: sabendo, pois, que Jesus estava para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Se você ler este capítulo 6, você vai ver a mesma história, a mesma passagem, a multiplicação dos peixes, a multiplicação do alimento para a multidão, e Jesus indo para o monte orar e os discípulos indo para o outro lado da margem. Só que aqui tem um detalhe muito importante nesse versículo 15, porque após esse grande milagre, toda a multidão queria colocar Jesus como rei, queria levantá-lo como rei.
E Jesus, sabendo que os seus discípulos iam deixar inflamar isso no ego deles, no coração deles, porque Jesus de fato era rei. Só que aquele momento não era o momento dele se proclamar rei, muito menos assumir aquela nação. Não era essa a missão de Jesus. E ele propôs uma missão para os discípulos, ordenando, obrigando, em algumas versões vai estar escrito, e Jesus obrigou os seus discípulos a atravessarem para o outro lado. Jesus deu aquela ordem porque sabia que no coração deles, eles não queriam ir para o outro lado. Muito mais do que isso, eles não queriam deixar Jesus ali e eles irem sozinhos. Se você voltar um pouco mais lá atrás, você vai ver uma passagem onde no meio da tempestade, ali no meio do mar, Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos acordaram Jesus para acalmar a tempestade. Glória a Deus por isso. Só que neste momento, exato momento que nós lemos, eles estavam indo sem Jesus. E eles sabiam que no meio do mar poderia ocorrer uma tempestade. Quantas vezes Deus nos delega uma missão e nós começamos a colocar os poréns. Espera ainda, mas se eu atravessar para o outro lado, possa ser que venha uma tempestade. Mas e se o mar ficar revolto? E se o barco furar? E se isso, e se aquilo, e se isso, e se aquilo? Nós esquecemos que quando Deus nos dá uma missão, nos dá uma ordem, é Ele que vai conosco, mesmo que a presença real, física, que era o caso do momento, Jesus não estava ali fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que recebe a ordem dos céus para acompanhá-los, para nos proteger, estava com aqueles discípulos. Louvado seja Deus. E por muitas vezes nós deixamos, assim como nós vemos no livro de João, o nosso coração inflamar, não pelo Deus das bênçãos, mas pelas bênçãos de Deus. Vai dizer aqui que você nunca recebeu um convite para ir numa determinada igreja, seja ela qual for, onde um grande homem de Deus estaria ministrando, onde uma grande mulher de Deus estaria ministrando. Mas você já parou para pensar que depois daquele culto, daquela reunião, muitos não voltam mais para ouvir a palavra de Deus? Muitos sequer abrem a Bíblia, seja ela onde for, para ler a palavra de Deus, porque não estão preocupados com o Deus da bênção, não estão preocupados com o pão da vida, estão preocupados com o pão momentâneo, com aquilo que vai saciar a sua fome naquele instante. E esquece que Jesus é o pão da vida eterna. Se nós buscarmos nele, nunca mais sentiremos fome, nunca mais passaremos necessidade. Não porque somos melhores, mas porque aquele em quem nós confiamos, aquele em quem nós buscamos, é o dono do ouro e da prata, é aquele que supre toda necessidade, é o Deus da nossa provisão, é o grande Jeová Jireh, aleluia. E é isso que devemos buscar, não apenas um nome, não apenas uma placa, não apenas um momento, mas o Deus que pode promover o grande avivamento que tanto precisamos, que tanto ansiamos em nosso coração. Nós como igreja temos que entender isso, temos que buscar isso, buscar aquele que pode mudar toda e qualquer situação. E a missão foi dada àqueles discípulos para atravessarem para o outro lado. E eu queria te chamar a atenção num detalhe, porque a palavra nos diz que Jesus ordenou aos discípulos, só que ele ficou, e a palavra nos diz que ele foi despedir a multidão, e logo após isso, a palavra não diz que ele pegou uma embarcação, ou que ele já saiu para o meio do mar, não, a palavra diz que ele foi para o monte orar, e orar sozinho. Olha que detalhe interessante, depois de um grande milagre, Jesus não foi se vangloriar, Jesus não foi receber a exaltação que aquelas pessoas ali queriam dar para ele. Jesus poderia ter se jogado, como diz o ditado popular, no colo daquele povo e deixado se levar. Eles iam levantá-lo como rei, não que ele já não fosse, mas para a humanidade ali, ele se levantaria, para aquele povo, ele se levantaria como rei. E não era essa a missão de Jesus. Ele foi orar. E a palavra diz que lá,
pelas tantas da madrugada, por volta de 3 da madrugada, Jesus foi ter com os discípulos. Só que aqui eu quero te chamar a atenção, porque o barco não estava no início, também não estava no fim. Ele estava no meio do mar. Quando a tempestade veio sobre aquela embarcação, ele estava no meio do mar. Eu penso comigo, quando nós iniciamos uma missão, uma ordenança de Jesus, se é no início da nossa tarefa e vem a tempestade, é muito fácil eu recuar e voltar para o meu ponto de partida, para o meu ponto seguro, aonde eu estava. Ou se eu estiver quase completando aquela missão, eu vou querer acelerar o processo para poder não pegar a tempestade e chegar até o final. E eu posso perder a minha bênção por causa disso. Porque tudo é segundo o propósito e a vontade de Deus. Tudo acontece segundo a permissão de Deus. Se nós desviamos daquilo que Deus nos coloca, corremos o sério risco de não alcançar o outro lado, de não alcançar aquela bênção proposta. Mas aí a tempestade foi ao encontro daquela embarcação no meio do mar. Aqueles discípulos não podiam mais voltar. Também não poderiam acelerar para chegar do outro lado. Eles não tinham muito o que fazer. Alguns poderiam se jogar ao mar. Não que isso fosse a solução, porque aí a chance de sobreviver era quase zero. No meio da tempestade, o mar revolto. Se dentro da embarcação não era seguro, dentro do mar muito menos. Ou eles estavam esperando, se fosse Jonas, né, tivesse um grande peixe ali, fosse o propósito de Deus, tudo bem, mas não era essa a situação. E a palavra nos diz no versículo 24 do livro de Mateus 14, que nós estávamos lendo, que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, o quão difícil é a nossa vida? Quantas vezes você pensou em desistir? No meio do processo, você pensou em parar? Se a gente fosse enumerar aqui, pastor, poderíamos escrever várias e várias páginas de momentos em que não dava para continuar. Se nós olhássemos para o nosso eu, para a força do nosso braço, nós teríamos chutado o pau da barraca, teríamos desistido, teríamos abandonado a missão. Por muitas vezes acontece isso conosco, no meio do processo. Você inicia uma missão e aquela missão ela está fluindo. De repente, no meio do processo, vem aquela tempestade para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Mas aí no versículo 25 diz que a 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E aqui, eu queria que você pensasse o seguinte: os meios lógicos, físicos, são para nós. Aqueles discípulos não tinham muito mais o que fazer. Eles estavam dentro do barco, no meio daquela tempestade, não tinha mais o que fazer. Talvez pela força do braço, tentava remar, tentava segurar, né? A palavra nos diz como era aquela embarcação, mas se tivesse vela, tentava remar de algum lado para tentar contornar aquela tempestade. Mas, como a palavra nos diz, era sem sucesso. Só que aí vem a grande situação da nossa fé. Nós não cremos no físico. Nós não cremos no natural. Nós não colocamos a nossa fé naquilo que nós vemos, até mesmo porque isso não é fé. Nós temos que crer, confiar e acreditar naquilo que é irreal, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é metafísico, aquilo que vem dos céus, porque o nosso socorro, ele vem dos céus, aleluia. A palavra nos diz que Jesus estava vindo sobre o mar, estava andando por cima do mar. O milagre de Deus, o socorro de Deus, ele não vem de qualquer forma, ele vem de forma sobrenatural nas nossas vidas, vem para nos socorrer no meio da tempestade, aonde for. O socorro de Deus, ele vem de encontro àqueles que confiam e esperam dele, aleluia. E o socorro daquele momento era Jesus andando por sobre o mar, andando por cima das águas, aleluia.
E é isso que nós temos que confiar. Sabe, na nossa maior dificuldade, crer que Jesus pode entrar no meio daquela tempestade. E aqui eu falo de todas as áreas, irmãos. Seja ela de qual caráter for, profissional, pessoal, familiar. Eu ia dar um testemunho, mas eu vou saltar essa parte. Não ardeu no meu coração de falar sobre isso. Seguimos então até o versículo 32, que diz que quando Jesus subiu no barco, olha só que interessante, quando subiu para o barco, acalmou o vento, acalmou o mar, acalmou a tempestade. Claro que eu fiz questão de saltar aqui a passagem que Pedro vai de encontro a Jesus e ele afunda no mar, mas esse não é o ponto que eu queria mencionar hoje. Eu quero que nós foquemos na missão que é nos dada todos os dias, e que sempre olhamos mais para a tempestade, sempre olhamos mais para as dificuldades, sempre olhamos mais para as nossas dores, sempre olhamos mais para as nossas fraquezas, sempre olhamos mais para as palavras de acusação, sempre olhamos mais para as nossas falhas, sempre olhamos mais para os nossos pecados, sempre olhamos mais para tudo que está ao nosso redor, e esquecemos de olhar para Jesus, que é o nosso socorro, esquecemos de olhar para Jesus, que é a nossa salvação, esquecemos de olhar para Jesus, que é de onde vem a nossa força. Lembremos de Jesus em todo momento, façamos menção do nome de Jesus em todo instante, porque Ele é o poder para as nossas vidas, porque Ele é a salvação para as nossas almas, porque Ele é a fonte da nossa vitória, seja qual for a nossa trajetória. Não abandonemos a missão, não deixemos de concluir aquilo que nos for ordenado, não deixemos de lado as ordenanças do Senhor. Quantas vezes Deus tem te prometido algo e você tem olhado lá para frente querendo já pegar, esquecendo que tem um processo, tem uma caminhada. Lá atrás, bem lá atrás, uns 8, 9 anos, 8, 9 anos, lá atrás, quando eu comecei a ministrar, eu pensava, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não entendo a Bíblia, eu não conheço, mas meu pastor lá atrás virou para mim, irmão, se prepara que sexta-feira você vai pregar. Eu de início, o coração ardeu, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não conheço, eu não li a Bíblia inteira, eu não tenho conhecimento, eu não estou preparado, eu não sou digno de falar da palavra de Deus. E o nervosismo veio, e a angústia, aquela aflição, aquele tremor, aquele suor abençoado, aquela tremura até hoje. Mas algo ardeu no meu coração. Todos nós somos capazes de fazer algo para Deus. Nós temos uma missão dentro de nós que é levar as boas novas de salvação. E isso cabe a todos nós. E por mais incapacitado que possamos achar que somos, e de fato em alguns momentos somos, mas se nós buscarmos, nós iremos achar. Se nós batermos, a porta vai se abrir. Se buscarmos em Deus, Ele tem para nos dar. E assim como você que está aí do outro lado, nos assistindo, ou vocês que estão aqui sentados, todos nós temos a capacidade de ministrar a palavra do Senhor. E lá atrás, quando tremia as pernas, e dava aquela ânsia, e o estômago revirava, e o coração apertava, aconteceu tudo aquilo, todas as vezes, eu estava ali atrás com o Márcio ali, eu estava tremendo, eu estava nervoso, sabe por quê? Porque não é qualquer palavra, não é qualquer livro, é a palavra de Deus, é o manual da nossa salvação, é aquilo que pode trazer e revirar o cativeiro, e tirar lá do lixo, aquele que está jogado, largado, esquecido, e erguer para a glória de Deus, é aquele que pega o acamado lá no leito de morte, lá em fase terminal, e o Senhor fala, pera ainda, eu tenho algo
com esse meu filho, com essa minha filha, eu vou levantar para a glória de Deus, eu vou levantar para a glória de Deus. É quando Deus vai lá dentro das prisões e pega bandidos, assassinos, pessoas condenadas pela sociedade, e muda o coração, e muda a história, e tira de lá de dentro, para levar a palavra onde muitos lugares, eu e você não tem coragem de ir, em favelas, em lugares muito perigosos, que nós não temos coragem de ir lá. Deus levanta pessoas que o mundo condenou, para levar a palavra dele. Nós estamos vivendo uma situação agora ali terrível, todos nós já ouvimos nas mídias aí sobre o Afeganistão, mas você já parou para pensar quantos cristãos tem lá dentro honrando a palavra de Deus, daquele país, daquela nação? Quantas pessoas estão entregando a própria vida para poder ajudar o próximo, para poder falar do amor de Jesus? Quantos Deus tem levantado ali no meio daquela guerra e tem mantido firme de pé para salvar vidas, para salvar almas, que se fosse qualquer um de nós aqui, não teríamos coragem de ir lá. E é isso que Deus faz. Ele revira toda uma situação para que o nome dele seja glorificado. Ele tira qualquer tempestade para que o nome dele seja honrado, para que a missão que é nos dada, nós perseverarmos e mantermos de pé, alcançarmos do outro lado. Aleluia. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. E todas as vezes que você olhar para a situação, olhar para a tempestade, lembre-se, Jesus está vindo por cima das águas para acalmar essa tempestade, para te ajudar a atravessar para o outro lado. Não se esqueça disso, porque Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Eu queria encerrar, louvado seja Deus, fazendo uma oração. Glória a Jesus. Eu queria que você abrisse o seu coração. Deus seja louvado. Eu queria que você fechasse os seus olhos carnais, parasse de olhar para essa tempestade. Eu queria que você enxergasse o teu socorro vindo ao teu encontro. Você que nos escuta aí do outro lado, eu queria que você entendesse que Jesus está vindo ao teu socorro. E aqui não é jargão de pregador, aqui não é a palavra de Deus. Jesus está vindo ao teu socorro. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Eu não me canso de ouvir, vira e mexe, eu volto lá na ministração da pastora Heloísa, vendo o que Deus fez. E quantas pessoas passaram até a fase final do Covid e Deus levantou. Isso Deus faz. Quantas pessoas nós conhecemos que passou pelo câncer, que estava ali já em fase terminal, entre tantas outras situações. Testemunhos de pessoas que cresceram no tráfico de drogas, que tomou não sei quantos tiros, passou não sei quantas situações para morrer, mas não morreu, que chegou a ficar em coma, internado dentro do hospital, entre a vida e a morte, e o Senhor levantou. Eu queria que você entendesse que Jesus é o socorro que nós precisamos. E durante esta oração, abra o teu coração e peça a Jesus para abrir os seus olhos, para contemplar Jesus andando sobre as águas. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, aqui estamos, Pai. Eu não sei a situação dos teus filhos que aqui estão. Ó Pai, ali do outro lado dessa câmera, eu não sei o que a tua filha, o que o teu filho está passando. Qual é o momento, ó Deus, da missão que ele está enfrentando. Eu não sei, de fato eu não sei. Mas eu creio num Deus que cuida. Eu creio num Deus que zela. Eu creio num Pai que não desampara os filhos seus. Ah, Senhor,
É em Ti que nós colocamos a nossa fé nesse instante, Pai. Ó Deus, os nossos olhos carnais, nós Te pedimos, fecha-os agora, Pai, para não enxergarmos a tempestade, a escuridão, ó Pai, no meio do mar, Senhor. Mas eu Te peço, Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais para contemplar o nosso socorro. Senhor, no meio dessa escuridão, dessa ventania, desse vento que nos assola, ó Deus, a luz que trará a paz para a nossa jornada, Senhor. Eu Te peço, Pai, abra os nossos olhos para contemplar, Senhor, o nosso Jesus vindo ao nosso encontro. Senhor, eu quero fazer menção do sacrifício na cruz, Pai. Meu Jesus, como o Senhor esteve ali, Pai, açoitado, humilhado, massacrado, Senhor, com as suas forças físicas esgotadas, Jesus. Mas o Senhor não abandonou a missão. Ah, Jesus, o Senhor não desistiu da missão. E por causa disso aqui estamos, ó Deus, podendo declarar que o nosso Redentor vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ah, Jesus, naquela cruz de madeira, Pai, toda ensanguentada, dolorida, sofrida, Senhor, que não existe comparação com qualquer outro sofrimento, Senhor, que neste mundo. Mas, Deus, tantas vezes esquecemos deste sacrifício, tantas vezes olhamos mais para a nossa dor, Senhor, perdoa-nos, Pai. Tantas vezes olhamos, Pai, para aquilo que está machucando o nosso coração e pensamos em desistir, e pensamos em abandonar o processo, Senhor. Mas é confiando na força que há em Ti, meu Jesus, que nós declaramos: não vamos desistir, não vamos abandonar a nossa missão, não vamos retroceder, vamos prosseguir confiando no Senhor e fazendo com que o Seu nome seja honrado, fazendo com que o Seu sacrifício tenha valido a pena, crendo no Senhor. Visita os Teus filhos agora, Pai, através da unção do Teu Espírito Santo. Seja qual for a enfermidade, Pai, eu Te peço, toca sobre essa enfermidade, Pai. Ó Deus, mais do que enfermidade física, eu Te peço, toca sobre essa enfermidade no coração, Senhor, que muitas vezes faz os nossos passos ficar cada vez mais lentos, cada vez mais tristes, cada vez mais pensando em recuar, cada vez mais pensando em se isolar. Ó Deus, tantas vezes queremos nos trancar dentro do nosso quarto e esquecer do mundo. Ah, Senhor, esquecer de tudo. Mas o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos refrigera. Eu Te peço, visite agora o Teu filho, visite agora a Tua filha, Senhor, e traga este consolo, renova o coração, Pai. No nome de Jesus eu creio, no nome de Jesus eu Te peço, no nome de Jesus eu já Te agradeço, crendo que o Senhor é o melhor para as nossas vidas. Faz o Teu milagre, Senhor. Acalma essa tempestade, Deus. Fica conosco, Pai. Caminha conosco, no nome